Olá, tudo bem? Voltei aqui para dar continuidade à série de como sua infância molda suas escolhas hoje. E hoje eu quero, nesse segundo vídeo, falar sobre o seguinte: traumas invisíveis. Aquilo que de repente nós não conseguimos enxergar, mas está ali, nós vivenciamos e nos marca nos dias de hoje. Quando pensamos em traumas, geralmente imaginamos algo muito impactante, muito traumático, que tenha uma repercussão muito grande, que tenha um evento que seja muito significativo, mas nem sempre isso é verdadeiro. Trauma também pode ser algo silencioso, pode ser algo que nós não nos apercebemos, mas que vai trazendo feridas com o passar do tempo. E esse vídeo eu quero tratar de forma bem resumida sobre essa questão de traumas na infância, mas isso não significa que vai ser algo infrutífero, que não vai ser algo inapropriado, não, vai ter sim conteúdo, vai ser algo pertinente, que vai te ajudar a refletir se você vivenciou ou não algum trauma no teu passado. Quero trazer aqui como primeiro trauma, aquele trauma que é realmente invisível. E o que eu quero dizer com isso? É aquela experiência, por exemplo, de indiferença, de rejeição, de abandono, desvalorização, que não é algo gritante, não é algo intenso, mas é algo contínuo. Sabe aquela experiência de colocar alguma coisa embaixo de uma torneira e abrir e deixar ela pingando gota a gota, de maneira bem devagar? Pois é, esse desgaste que vai ocorrendo nesse objeto embaixo da torneira é muito semelhante, né, guardadas as devidas proporções, com os traumas invisíveis. São experiências que não são explícitas, não são tão intensas, mas vão reforçando, vão marcando a pessoa, vão trazendo a percepção de que, através de cada experiência, de que ela não tem valor, ela pode ser esquecida, ela não tem espaço, ela pode ser rejeitada. E com essa experiência repetida, o que vai acontecer? Esse adulto, essa pessoa, aliás, quando se torna adulta, em um ambiente que tenha um mínimo de adversidade, um mínimo de preocupação ou tensão, vai fazer com que o sistema nervoso dessa pessoa seja ativado. E aí ela vai viver e vai se locomover, vai se mover nesse ambiente, nessas relações, sempre com hipervigilância, sempre com tensão, preocupação, medo, insegurança, algumas vezes até sentindo as mesmas experiências novamente: rejeição, abandono, desvalorização, humilhação. Entenda, de repente esses ambientes não proporcionaram isso, nenhuma dessas experiências de forma explícita, mas por causa do trauma invisível que ela viveu, algo que foi se repetindo constantemente, esse ambiente vai despertar nela essa sensação e ela vai vivenciar como se fosse um trauma e vai trazer ali descompasso emocional muito grande. Outro trauma que a gente pode trazer aqui é a negligência emocional, quando a criança não é de maneira suficientemente cuidada. É uma expressão de Winnicott, né? Quando ele traz sobre a mãe insuficientemente boa e também o ambiente. Quando a criança vai tendo essa experiência de negligência, de não ser atendida nas suas emoções, de não experimentar, né, emoções positivas, de não vivenciar cuidado, de não ter modelos saudáveis, ela vai trazer essa sensação de dificuldade de lidar com as emoções saudáveis. Ela vai ter expectativa, um desejo, sim, de ter experiências boas, mas internamente ela vai sempre fazer uma leitura mais negativa. Por quê? Porque ela não teve a experiência do cuidado, ela teve a experiência da negligência emocional. E às vezes não é algo gritante, não é algo intenso, não é algo, sabe, marcante em uma experiência só, mas é algo que se repete, é um padrão de comportamento vivenciado, experimentado por aquela criança. Isso faz com que ela tenha dificuldade de ter uma expectativa real de se sentir cuidada. Ela vai desejar, mas sempre vai, no fundo, experimentar, aliás, esperar ser frustrada. Isso é derivado desse trauma. Um outro trauma que a gente pode trazer aqui é o trauma transgeracional. Isso tem a ver, sim, com experiências traumáticas, não da criança em si, mas dos pais. Desde pais que passaram por guerras, vão transmitir ali, né,
para a criança o medo de violência, o medo de situações tensas. E aqui eu quero trazer um exemplo aqui, que eu escutei muitos anos atrás, uma supervisora, onde ela dizia uma experiência que é muito significativa. Eu quero utilizar isso para que você possa entender o que eu quero dizer. Uma mulher, ela, diante de pequenas chuvas, né, garoas, ela entrava em pânico mesmo. Ela muitas vezes tinha que ser levada a um pronto-socorro para ser medicada ali. E ela começou a buscar ajuda para entender o que tinha acontecido. E durante esse processo de busca de ajuda, ela foi vendo, entendendo a profissional que atendeu essa mulher, que ela nunca tinha passado por uma experiência traumática com chuva intensa, seja de raios, seja de inundação, seja de algo muito impactante como a queda de uma casa ou de uma árvore. Ela nunca experimentou isso. E começou esse processo de investigação ser mais intenso, até que se chegou no período ultrauterino, onde foi percebido que a mãe dela, quando ela estava grávida, enfrentou uma enchente muito grande. Essa enchente fez com que o trauma da mãe, a vivência traumática que a mãe teve, fosse transmitida para essa criança. E ali sim, a partir daquele momento, conseguiu identificar a raiz daquele medo, daquela fobia, daquele trauma. E a partir dali, conseguiu tratar aquela mulher. Então, esse trauma é algo real, é algo que acontece muito com as pessoas. Um outro trauma que acontece é o trauma relacional precoce. O trauma relacional precoce, ele tem a ver justamente com aquilo que o nome fala, relacionamento. Esse relacionamento pode ser de várias linhas, pode ser entre pais e filhos, onde os filhos não se sentem de forma verdadeira, completa, de forma intencional, amados, cuidados, protegidos, aceitos, valorizados, queridos. Muitas crianças nascem e não são planejadas, não são desejadas no seio familiar. Isso faz com que haja ali dificuldade nesse relacionamento. Existem também os relacionamentos, disfuncionais entre pai e mãe, cuidadores, que faz com que a criança observe esse relacionamento disfuncional e acabe interiorizando, às vezes, uma necessidade de remediar, consertar a relação. E crianças que têm experiências relacionais disfuncionais logo nos primeiros anos, ela pode sim repetir isso na sua vida adulta. De qual maneira? Procurando relações onde de repente ela consiga consertar, elaborar aquela relação disfuncional. Isso vai fazer com que muitas vezes ela procure pessoas que sejam iguais àquelas que a machucaram. Pode ser alguém que de repente esteja indisponível, alguém que de repente não a valorize, alguém de repente que esteja mais preocupado com status quo, com amigos, com trabalho, com dinheiro, menos com ela. Ela vai procurar pessoas que repetem não só o modo de viver e de ser, mas repetem também a dor, repetem também o trauma emocional. É uma repetição, porque afinal de contas é isso que o sistema nervoso dela, a psique dela conhece, que é familiar, e ela vai repetir isso. É o chamado por aí, como dedo podre. Ela vai encontrar alguém que a machuque, não porque ela deseja isso, mas porque houve um trauma relacional no passado e ela não conseguiu elaborar, não conseguiu finalizar isso. E ela vai repetir, porque ela está presa naquele trauma. Eu trouxe apenas alguns traumas aqui para refletir a respeito. E eu quero trazer aqui algo que vale a pena a gente pensar quando refletimos sobre traumas. Tem um filme que é o Cavaleiros do Zodíaco, O Seiya traz ali naquele filme um personagem, eu não vou contar o filme por inteiro porque eu não quero dar spoiler, mas traz ali o personagem Seiya, um conflito, um trauma relacionado à sua infância. E muitas vezes a criança interior dele se manifesta, aparece ali no filme. E uma das cenas muito interessantes é quando ele compreende o trauma que ele viveu. Quando ele acolhe a criança que ele um dia foi. Ele consegue lidar melhor com esse trauma. Ele consegue superá-lo. Então, eu estou trazendo essas questões sobre traumas invisíveis, traumas que não percebemos, que eles são reais. E no último vídeo, no quarto vídeo dessa série, eu quero trazer algumas possibilidades de como lidar com essa criança interior, inclusive as suas feridas. Então, se fez sentido para você até aqui, deixa um comentário, dá um like, participa desse movimento comigo, manda esse vídeo para outras pessoas, compartilha para que o YouTube perceba através desses movimentos que foi significativo para você. E caso
caso precise de ajuda, tem ali nos comentários o meu WhatsApp. Entre em contato. Vamos trabalhar sua criança interior. Até a próxima. Se você ficou até aqui, quero te fazer um convite. Me siga nas redes sociais. No Instagram a gente está colocando muita coisa boa. Quero e estou planejando montar alguns grupos de apoio. Então participe ali, trabalhe essa questão de saúde mental através daquilo que você está postando. Se você também precisar de atendimento psicológico, entre em contato. Cuidar de si é também um ato de amor e de construção de uma vida equilibrada, saudável e positiva. Não caminhe sozinho, caminhe com outros que possam te ajudar. Então te convido aqui a caminhar junto comigo. Um grande abraço e tamo junto até a próxima. Tchau, tchau.